Bom dia, pessoal. Hoje, dia 1º de maio, 11 horas e 23 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre a criatividade e a destrutividade, assunto que a gente já vem trocando algumas ideias através das redes sociais e que eu queria colocar algumas questões aqui para a gente evoluir um pouco nesse pensamento. Bom, uma das coisas que a gente pode falar sobre a criatividade e a destrutividade é que elas caminham sempre juntas. Ou seja, para que a gente possa criar alguma coisa, a gente tem que destruir alguma outra coisa. Essa é uma relação natural do homem. O homem, ele compartilha com outros organismos vivos algumas fases naturais da vida, como o nascimento, o crescimento, a maturação, o declínio e a morte. Para que a gente possa passar de uma etapa para outra, é necessário que a gente destrua a anterior. Ou seja, para eu começar a crescer, eu preciso deixar de mamar, eu preciso de deixar de receber comida na boca, eu preciso começar a me locomover, eu preciso ir ao banheiro sozinho e assim por diante. E assim as outras fases. Para eu me tornar um adulto, eu tenho que deixar para trás todas as minhas questões da adolescência. Eu tenho que crescer, eu tenho que me comportar como um adulto, eu não posso mais ser aquele adolescente que muitas vezes é responsável, mas ele é amparado pelos pais ou por outros adultos, sua responsabilidade é menor. Quando eu vou para a fase de declínio, a fase de que a gente considera onde a gente vai ficando mais velho e onde a nossa relação com o mundo vai se tornando um pouco mais difícil e talvez um pouco mais, não vou dizer difícil, mas diferente da anterior, a gente tem que se adaptar a isso. A gente passa a depender novamente de outras pessoas e a gente precisa considerar que aquela fase de adulto onde a gente era tão independente talvez não aconteça da mesma forma a partir do momento que vem o declínio. E aí depois vem a fase da morte, onde tudo isso muda de forma definitiva. Para que a gente possa crescer e passar de uma fase para outra, a gente tem que destruir a anterior e a gente tem que fazer isso de uma maneira que a gente seja feliz. Ou seja, que os novos significados que a gente dá para essa nova fase sejam significados que nos confortem, que nos dê condição de viver de uma maneira adequada. Trazendo isso para o lado social, para o lado das relações, a gente sabe que algumas estruturas e povos mantêm a organização social da sua comunidade através dos mundos internos daqueles que a compõem. Ou seja, para eu participar de uma determinada rede profissional, de uma rede social, para eu trabalhar numa determinada empresa, eu tenho que ter uma determinada relação com essa empresa, com essas redes, com os indivíduos que a compõem. Ou seja, tudo isso acontece a partir dos significados que eu dou para essas relações. Eu me identifico com a empresa que eu trabalho. Quando eu passo para uma nova empresa, quando eu mudo de emprego, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir aquela relação que eu tinha com a anterior, eu tenho que destruir aqueles significados e tenho que começar a construir uma nova relação com esse novo mundo. Ou seja, eu estou destruindo um significado anterior, que era aquele significado que me fazia depender e me manter vivo e seguro, para entrar numa nova fase, onde eu vou ser obrigado a criar novos significados e lidar com esses novos significados. Se eu sou solteiro e vou me casar, eu tenho uma nova relação com o mundo. Eu tenho que construir essa nova relação de responsabilidade com o mundo e com aqueles que dependem de mim. E assim por diante. Ou seja,
não dá para a gente pensar em criatividade sem a gente considerar que alguma coisa está sendo destruída. Colocando um exemplo muito simples, para eu fazer um castelo de areia, eu tenho que destruir a praia que vai me fornecer areia suficiente para fazer aquele castelo. E assim por diante. Então, eu queria que a gente começasse a pensar um pouco qual é a relação disso com o trabalho. E qual é a relação disso com o nosso dia a dia? Como é que eu faço? E a questão toda não é entender que eu preciso destruir alguma coisa para construir. A questão toda é entender que quando eu destruo alguma coisa que me satisfazia, alguma coisa que me mantinha vivo, alguma coisa que me mantinha seguro e sabendo com o que eu estava lidando, eu estou destruindo também a minha relação estável com o mundo. Eu estou gerando uma ansiedade, eu estou gerando um novo momento que vai me fazer, de certa forma, sofrer nessas relações. Ter que criar novas condições de atingir o mesmo equilíbrio que eu tinha anteriormente. Ou seja, como lidar com isso? Como lidar com algo que me mantinha seguro e que agora me deixa extremamente inseguro, mas que é parte integrante e fundamental do nosso crescimento, seja profissional, seja pessoal, seja social, seja nas relações familiares e assim por diante. Não dá para a gente viver e crescer sem que a gente crie essa ansiedade de insegurança. A questão é como nós vamos lidar com ela. Então eu espero que vocês agora possam pensar um pouco sobre a criatividade e a destrutividade, um pouco nesse aspecto, e vamos começar a construir um conceito sobre tudo isso. Como lidar com tudo isso. Um abraço e bom feriado.